Acho que o resultado talvez eles não demonstre o que foi a partida na sua totalidade, né? Eu acho que foi um primeiro tempo que o resultado mostrou a superioridade do Bahia, e que fundamentalmente nesses momentos, né, de instabilidade, né, a gente não deixou de competir o jogo inteiro, né, porém até os 15, 20 minutos, né, quando a gente estava suportando o ímpeto da pressão inicial do adversário jogando em casa, a gente, quando retomava a bola, a gente não conseguia tratar a bola bem, devolvia para o adversário, e isso foi dando confiança ao adversário e nos tirando, né? Tomamos um gol numa jogada de bola parada, né, em que a gente já tinha minimizado os problemas desse momento do jogo. Ela voltou a acontecer, mas a partir ali, depois que a gente estabilizou emocionalmente na partida, né, a gente começou a ter volume, né? Como o Gabriel tava com um pouco de dificuldade do jogo interno, pela velocidade do jogo, né, e o Bahia jogando com um terceiro zagueiro, né, um lateral na fase de construção, que não fazia muito jogo ofensivo, né, eu tirei o Gabriel do centro, coloquei ele para o lado para fazer um meia ponta e trouxe o Borré para dentro. Na fase ofensiva, os dois, o Borré e o Valência, se comunicarem, né, e na fase defensiva o Borré posicionando em cima do volante mais atrasado, né. Isso nos deu um pouco de sustentação, e ao mesmo tempo o Gabriel passou a entrar no jogo, né, porque a velocidade do jogo dos meios corredores, corredor lateral, as combinações, né, com o Bernabé, deram a condição de que ele pudesse fazer, né, o seu melhor jogo, né. O intervalo, na verdade, foi o ajuste mais fino desse novo movimento, né, que nos deu a condição de poder ter muito volume de ações, muitas oportunidades criadas, ou algumas oportunidades criadas, claras de gol, e que talvez o resultado de empate traduza, né, o que a gente conseguiu fazer. As trocas continuaram dando intensidade, né, os meninos todos entraram bem, né, a gente conseguiu manter o nível de intensidade do jogo que o jogo precisava, né. Talvez o resultado de vitória fosse o mais justo, mas é um ponto importante desse recomeço, né, que a gente entende que pode ser esse caminho, né, esse caminho que a gente tem à frente ali o Valência e o Borré, dentro dessa condição, né, de uma dupla de atacantes, um pouco mais fixo, outro um pouco de flutuação, e um meia ponta, né, para esse momento dessa conjuntura que a gente está vivendo, e para o segmento talvez seja o que deva acontecer. Roger, justamente sobre o Borré, eu quero perguntar. O Borré, ele faz o gol hoje como centroavante dentro da área, e uma coisa que o pessoal vinha cobrando bastante era isso, que o Borré jogasse mais dentro da área. É uma coisa que você planeja para o futuro, ao invés de abrir ele pelas pontas, ser esse jogador flutuando, que você prenda ele mais dentro da área? Ele tem virtudes que ele quando eu optei por colocá-lo, né, na fase defensiva no jogo contra o Rosário no lado, justamente pelo mesmo motivo de ter um lateral menos ofensivo e que permitia, como a gente tem o Bustos, um jogador ofensivo pelo lado, que ele venha para o centro do campo, ele já estava jogando nessa função, pelo menos numa fase do jogo. É claro que quando tu coloca esse jogador mais centralizado e que no corredor central, na fase defensiva, ele atua, ele vai estar mais disponível pelo centro do campo para a presença de área. Tem uma diferença, né, que é uma diferença significativa, mas não é a totalidade da diferença. Ele estava jogando centralizado na fase ofensiva no seu melhor lugar. Claro que jogando centralizado no corredor central, podendo aí sim o Valência fazer um jogo de mais flutuação, de busca de profundidade. O que a gente precisa encontrar é justamente eu ter um ponta por um lado e ter um meia ponta que libere o corredor para o Busto e possa ser o cara que municia esses dois à frente, né? Acho que depois ali foi com 30 minutos do primeiro tempo, né, eu fiz essa mudança do Gabriel para o lado e a gente estabilizou no ponto de vista do casamento das características de cada um da sua função. Você certamente gostaria de ter um jogo agora na próxima semana pela Copa do Brasil, mas não tem, né? O Inter foi eliminado. O que isso representa? Ter tempo para treinar, para descansar? Você está mudando também a forma da preparação física com a ajuda do Paulo Paixão? Isso é bom para treinar, recuperar jogadores e poder encarar um Brasileirão só pela frente? Não, sem dúvida, porque estou há 10 dias, foram 3 jogos,
Né, com aqueles que foram para campo, foram 3 treinos de 20 minutos. Né? A gente fala que vai ter 2 dias de preparação, mas na verdade a gente sabe que 48 horas depois do jogo tu faz muito pouco, né? Porque os atletas ainda estão em recuperação, e na véspera do jogo tu faz pouco, justamente porque o outro dia é o dia do jogo. Ter uma semana aberta, né, na infelicidade de estar ausente da Copa do Brasil, nos dá a condição de buscar elevar e trabalhar muitos níveis. Eu não consegui, em nenhum momento desses 3 jogos, trabalhar todos os processos. Né? Eu fixei em alguns, né, que eu achava que era importante, como, por exemplo, a troca da bola parada, que eu pensava que esse era um momento que eu precisava agir de imediato. Né? Alguns processos de diferenças de construção ofensiva, mas, por exemplo, os processos defensivos, né, o que eu gosto para conter as transições, elas foram discutidas e levadas para o campo apenas em função do conceito do vídeo, o conceito do pegar de fazer um trabalho tático mais parado, não for através do treino obrigatoriamente. Essa semana me dá a condição de fazer isso. Claro que eu não vou conseguir fazer todos os conteúdos, mas eu consigo dar pequenas amostras do que eu quero para os jogadores coletivamente, para todos. Para alguns eu consegui dar, para outros não. Então a semana me dá essa vantagem, semana aberta. Roger, eu queria saber, esse empate hoje contra o time que estava brigando na parte de cima da tabela, ajuda muito também no fator anímico do time, que vem numa fase um pouco complicada? Sem dúvida. É um fator emocional importante, ainda mais se a gente fazer leitura do contexto da partida. Né? Você sair atrás, né? Você ter o equilíbrio de voltar para a partida, né? Você fazer um segundo superior ao adversário, né? Empatar perto do final e ainda podendo ter alguma chance, né, de virar. Sem dúvida, foi um jogo importante. O resultado foi o que a gente fez na partida. Fazer mais uma? Roger, o Inter cria oportunidades. O próprio Valência criou muitas, mas também desperdiçou muitas chances. O treinamento de finalizações é algo que você pretende fazer nessa semana cheia? O pessoal aqui pode ser testemunha que o que eu mais fiz nesses 10 dias, foram um trabalho de finalizações de diferentes formas, justamente para que a gente consiga voltar a ter o hábito de estar frente ao goleiro e naqueles momentos, né, poder decidir pela melhor ação, pelo melhor gesto técnico. Né? Finalização eu faço quase todos os dias, sejam ela com cruzamento, seja ela com infiltração, seja ela com apoio, seja ela com busca de profundidade, né? Justamente para que quanto maior o volume dessas ações, mais naturalidade o jogador vai ter quando estiver na frente do goleiro.